Olá a todos, meu nome é Andresa Brito Françalau e sou mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação PPGE-UESC. Sou também integrante do Grupo de Pesquisa em Política e História da Educação, GRUPED-UESC. E vim falar um pouquinho para vocês a respeito da minha pesquisa, que tem por título Mulheres Professoras na Bahia, Representação, Profissionalização e Participação Feminina nos Jornais Baianos entre 1905 a 1930. Bom, durante a Primeira República, as professoras elas desempenharam um papel crucial nos projetos educacionais e na transformação do sistema educacional do país, embora a educação formal ainda fosse restrita a uma parcela limitada da população. Nesse contexto, as reformas educacionais desse período visavam não apenas garantir a instrução e o acesso à educação, mas também moldar os cidadãos de acordo com os ideais da época. No entanto, essa busca pela conformidade ideológica e social também resultou na implementação de mecanismos de supervisão e controle sobre o ensino público e seus principais atores, que eram os professores e as professoras, e principalmente as professoras, né, onde eram depositadas nelas a responsabilidade de formar nas crianças o sentimento cívico, moral e higienista. Sobre o objetivo do meu trabalho, meu trabalho ele tem por objetivo analisar os espaços, as redes e os lugares de sociabilidades ocupados pelas mulheres baianas na Primeira República, visando também refletir sobre a participação social feminina nesses debates públicos e, através dos jornais, identificar como que essas trajetórias elas foram sendo construídas. Sobre as fontes, né, as fontes de pesquisa histórica, a minha pesquisa ela é documental, de caráter exploratório. O levantamento inicial ele ocorreu em um processo de identificação das notícias nos periódicos baianos, encontrado no portal da Hemeroteca Digital Brasileira. A busca ela se deu operando a partir de seleções de palavras-chave, então eu utilizava palavras como professoras, magistério, educação feminina. Utilizava e fazia essa busca desses periódicos e fazia a seleção deles. Bom, sobre os meus aportes teóricos, eu utilizo Michele Perotti para falar sobre os debates acerca da história da mulher, Mions para falar sobre essas trajetórias femininas no magistério, eu utilizo também Müller para falar quais eram essas perspectivas, qual era a visão a respeito dessa mulher professora dentro dessa sociedade como construtora de uma nação. Utilizo também para falar sobre a importância da imprensa dentro dos estudos envolvendo a história da educação Barbosa, e entre outros autores que vão me ajudar, né, no desenvolvimento desse trabalho. Sobre os resultados parciais da minha pesquisa, ela é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, ela não foi concluída. O primeiro passo que eu fiz foi fazer esse levantamento bibliográfico dentro dos principais portais da história da educação. Então, eu fui atrás de artigos, anais, revistas que falavam sobre essa temática dentro do campo. E o meu segundo passo foi fazer, então, também essa seleção desses periódicos dentro do portal da Hemeroteca Digital Brasileira. Até o momento, eu só consegui analisar 5 periódicos, entre eles a Flor, onde eu botava a palavra-chave professora e havia ocorrências, né? Então, na Flor foram 2 ocorrências, onde dessas as duas eu selecionei para fazer a minha análise e o resumo da notícia. Dentro do periódico A Semana, foram 4 ocorrências, onde uma eu selecionei, analisei e fiz o resumo da notícia. Na revista Bahia Ilustrada foram 22 ocorrências, onde 13 foram selecionadas. No Correio do Brasil, órgão democrático da Bahia, de 1913 a 1905, foram 35 ocorrências, onde 23 foram selecionadas. Dentro do periódico Diário de Notícias, foram 11 ocorrências, onde 5 foram selecionadas. Então, eu fazia a seleção, eu lia todos, né, essas ocorrências, dentro daquelas leituras que eu fazia. Eu selecionava aquelas que mais me interessavam e fazia um resumo a respeito daquela notícia. E aí eu trouxe para vocês mais ou menos mostrando como que eu trabalho com essas notícias, como que eu organizo elas. Então eu boto periódico, né, que é o título, nesse caso Bahia Ilustrada, a data, a edição, a página, o título da notícia, a palavra-chave que foi utilizada, o link, né, onde eu posso encontrar essa notícia e o resumo. Aqui, por exemplo, o mesmo, né, o autor ele vai falar da importância desses professores primários para a infância da Bahia, e ele vai chamar esses profissionais como arquitetos do edifício da moral da Bahia, vai destacar qualidades como a docilidade amorosa e patriotismo, né, caracterizando esses profissionais, como também ele vai destacar essa profissão como a responsável por uma grandeza nacional. O autor aqui, ele pretende contexto, valorizar a atuação de alguns professores baianos, né, chamando a atenção também da revista para que essas publicações, para que publicações como essa sejam mais frequentes dentro da revista, né, valorizando esses profissionais. E aí ele vai trazer a nomes de alguns desses professores e professoras que
podem ser exemplos a ser seguidos, né? Entre eles eu destaquei as professoras que foram a Euposina Miranda, que é uma professora e poetisa, vinda também de uma família de professores. Destaquei também aqui a professora e escritora Amélia Rodrigues. Destaquei aqui também a professora Maria Luísa Alves, que é uma professora e também tradutora de livros, e a professora Emília Lobo. Então, nessa notícia, ela era uma notícia de 2 páginas, não deu para botar ela toda aqui, então, resumidamente, ela falava, né, desses profissionais, né, da valorização, de como deve se valorizar esses profissionais e das características também que esses profissionais deveriam ter, e principalmente, né, as professoras. Então, ele vai, né, fazendo toda essa caracterização a respeito do que deveria ser essa professora, né? Qual o exemplo que as outras professoras deveriam seguir. Bom, as minhas breves considerações, porque o tempo é curto, né? Bom, é de reconhecimento da historiografia da educação que o contexto em questão faz emergir uma ideia de reconstrução da nação sobre um viés republicano, né? Deste modo, as professoras primárias, em sua maioria mulheres, cumpriram um papel fundamental nesse processo, já que era depositada, né, como eu falei anteriormente, essa responsabilidades a elas. Então, a pesquisa, além disso, ela também transita dentro da história das mulheres, né? Onde também tem bastante destaque dentro do campo da história da educação, e é neste sentido, né, que eu vou trabalhando, né, vou fazendo esse movimento, né, permitindo entender como que essas trajetórias femininas, a partir da ocupação dos espaços públicos, se construíram dentro da República, né, e principalmente dentro desses jornais, desses periódicos. Obrigada a todos pela atenção. O tempo foi muito curto, queria poder falar mais, mas é isso. Obrigada.